Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo neste canal para falar sobre livros. Vamos fazer mais um review de livro, dessa vez um livro que nasceu dentro da Google. Sabia disso? Que um livro já nasceu dentro da Google a partir de uma metodologia criada lá e que pode ajudar negócios, e já está ajudando, na verdade, negócios e pessoas em todo o mundo a desenvolverem suas ideias de uma maneira mais assertiva. Não sabe disso? A gente vai falar sobre Sprint. A gente vai falar sobre o livro... Vou falar depois da vinheta. Primeiro você se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o vídeo, porque com certeza você vai gostar muito deste livro e dessa metodologia. Roda a vinheta. Vamos falar sobre o livro, então, Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. O livro foi escrito por Jake Knapp. Ele foi designer da Google. Depois, ele saiu da empresa para ir para o braço de investimento do próprio negócio, que é a Google Ventures, que depois veio se chamar GV. Mas foi lá na GV que ele realmente conseguiu desenvolver melhor o método, que ele tinha começado já a testar na própria Google, testando o método Sprint em diversos lugares diferentes da companhia, desde o aperfeiçoamento do mecanismo de busca até mesmo para o Google Hangouts. Quando ele vai para a GV, o método começa a ser aperfeiçoado e utilizado em empresas de diversos segmentos. E qual que é o grande pulo desse método? É cortar caminho, atalhar o desenvolvimento de uma ideia, saindo direto da fase de ideação, de produção da ideia, para a parte de aprendizado, sem necessariamente ter que passar pelas fases de construção e lançamento do produto. Porque só depois de validada a ideia é que realmente você vai continuar o processo de desenvolvimento com mais tempo e também com mais recursos a serem investidos no seu projeto. Então, resumindo, o que é o Sprint? Um programa intensivo que você responde a um desafio crítico, um problema do teu negócio. Esse programa ele foi projetado para durar 5 dias, mas também temos versões mais curtas hoje, como por exemplo de 3 dias. Durante esse período são combinadas várias competências como Design Thinking, estratégia de negócio, ciências sociais, design, todas elas juntas para responder esse desafio e chegar ao momento final já com um protótipo e um teste com o usuário, que é onde realmente acontece o momento mais expressivo da aprendizagem, que é o grande objetivo do Sprint, você aprender antes de construir e lançar um novo produto, um novo projeto, um novo negócio. O grande objetivo do Sprint, então, é você aprender muito antes de construir, lançar um novo produto, um novo projeto, um novo negócio. E como é que ele funciona? Ele funciona em 5 etapas. Vamos começar falando da primeira delas, que é você fazer um mapa e escolher um alvo. Como que é isso? No primeiro dia, nesse primeiro momento, você vai reunir todo o time do Sprint, que no livro o autor fala muito bem, descreve muito bem como que você vai montar o time, quem são as pessoas que devem fazer parte, quem deve ser o líder desse time, que é o Sprint Master. A gente vai deixar esses detalhes para você conferir no livro. Mas voltando, na primeira etapa, com o time todo já reunido, o objetivo é você entender melhor qual que é o desafio, trazer o conhecimento dessas pessoas que participam para a mesa. Então, todos como especialistas em alguma área, em algum assunto, vão trazer sua visão para a mesa. Você também pode convidar nessa primeira etapa algumas pessoas de fora para contribuir com essa etapa de compreensão, para logo na sequência vocês definirem qual é o alvo. Por que precisa definir qual é o alvo se vocês já foram com o problema para a mesa? Muito simples, porque muitas vezes o que a gente considera que é o problema não é o problema de verdade. Então você tem um momento de reenquadramento do problema para definir de fato qual é o alvo, porque muitas vezes também pode acontecer de você ter um desafio que é muito grande para ser respondido num tempo muito curto, como os 5 dias que dura o sprint. Então você precisa redimensionar o problema, redimensionar o desafio e criar esse alvo. Finalizada a primeira etapa, vamos para a segunda. A segunda etapa é a hora de gerar esboços, de gerar ideias, de gerar alternativas para solucionar esse problema. Você teve uma etapa inicial de compreensão, que te deu um repertório, mas também você já traz o seu próprio repertório, sua própria experiência, que te permite criar uma série de novas formas de responder a esse desafio. Nesse momento também pode-se lançar a mão de várias técnicas, de várias ferramentas de geração de alternativa, de geração de ideias. Tudo isso com o objetivo de gerar o maior número possível de alternativas, a fim de na próxima etapa a gente escolher qual é a melhor alternativa ou quais são as melhores alternativas para seguir em frente. Pronto! Agora essa etapa é momento de tomar decisão e escolher a melhor solução.
Você tem uma série de alternativas que foram desenvolvidas, certo? Então agora é hora de escolher qual é a melhor dessa pilha de alternativas que eu espero que você tenha gerado e a partir dessa alternativa você vai desenhar o seu storyboard, que é o passo a passo do seu protótipo, como que ele vai funcionar. É um rascunho do protótipo, para aí a gente entrar na fase seguinte, que é o protótipo em si. Muito bem, agora é a hora da construção do protótipo. Você precisa, junto com seu time, se dedicar a construir um protótipo realista, porque ele precisa depois ser utilizado, ser testado com os usuários. O foco ele precisa cumprir o objetivo dele. Não significa que ele precisa ser necessariamente bonito, que ele precisa cumprir todas as funções que o produto final vai cumprir. Ele precisa se prestar a ser testado pelos usuários naquilo que mais te importa. Reforçando, muito importante, é só um protótipo, é só uma primeira versão. Não se preocupe com acabamento, não se preocupe com detalhes, se preocupe em ele cumprir exatamente a função para que ele vai se prestar no próximo passo. Chegamos no momento que faz o sprint todo valer muito a pena, que é o teste com o usuário. É nesse momento que você chama usuários reais, potenciais clientes, pessoas que de fato interagiriam ou vão interagir com a sua ideia, com a sua solução, para te dizer o que elas pensam a respeito dela. Você vai colocar na mão delas o teu protótipo e deixar que elas experimentem aquele produto, aquele serviço, aquele novo negócio e te deem feedbacks a respeito dele. Muito importante, ouvir. Essa é uma fase para ouvir, não é uma fase para questionar, para retrucar, para rebater. É simplesmente aprender com as pessoas o máximo que você puder e tirar daí as lições que valem a pena tirar do sprint. Porque depois que você finaliza essa fase, é o momento de fechamento, de encerramento do sprint, em que você projeta os próximos passos. Seja para rever aquilo que os usuários apontaram como problemas da tua ideia, seja para reforçar alguns pontos que eles viram como sendo pontos muito positivos e que merecem ser valorizados na tua solução, seja mesmo para apresentar essa ideia para novas pessoas ou fazer uma nova rodada de sprint, por que não? Vários sprints terminam com um propósito final de precisamos fazer um novo sprint agora para atacar uma outra parte desse desafio, uma outra parte desse problema e gerar novas soluções. Nesse momento, então, já deve ter ficado claro para você que o sprint tem vários benefícios, né? Você vai acelerar o processo de inovação dentro do teu negócio, você vai poder testar uma ideia sem ter que lançar essa ideia, sem ter que construir essa ideia e mais ainda, você já vai poder testar essa ideia com o usuário sem fazer grandes investimentos. 3 bons motivos para começar a utilizar o sprint a partir de agora. Se você quiser saber mais a respeito do assunto, recomendo fortemente que você leia o livro, entenda a metodologia, converse com outras pessoas e já faça o seu primeiro sprint, a sua primeira rodada de sprint. E depois volte aqui e nos conte nos comentários como é que foi, o que você achou e o que você conseguiu aprender a partir desse processo. Antes de você ir embora, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos vemos num próximo vídeo. Até lá!